Ninguém do Cruzeiro, gente, se salvou. Absolutamente ninguém. No momento que você não pode ramelar, você ramela. E o resultado do Corinthians hoje foi monstruoso no Mineirão. Não só o resultado. É impressionante como muda, né? De um Campeonato Brasileiro pra Copa. É um time maduro, Um jogo difícil, porque Cruzeiro é um time... Jogos de Copa são maravilhosos. É uma bola que entra, é uma defesa que o goleiro faz, muda tudo. Vamos ver nesse vídeo a mídia ainda loucura com essa grandiosa vitória do Corinthians e inesperada no jogo de ida da Copa do Brasil. Não sei de falar que não é uma porcaria, como muita gente da mídia costuma bater no peito e falar que é. Tá aí, ó, chupem. Quando eu falava que esse time do Corinthians do Campeonato Brasileiro jogava de sangue doce, escolhia partidas pra jogar, chupem. É esse o time do Corinthians da Copa do Brasil. É esse o time do Corinthians que a torcida quer ver sempre. É esse o time do Corinthians que teve uma atuação exemplar, espetacular e digna de Oscar na noite de hoje, que merece realmente uma salva de palmas, inclusive dos rivais. Muito o Corinthians hoje, hein? Porque tem muita gente que adora criticar o Corinthians, mas na hora de elogiar some. E o resultado do Corinthians hoje foi monstruoso no Mineirão. Não só o resultado, o Corinthians jogou muita bola e o Corinthians mereceu a vitória dentro da casa do Cruzeiro. O Cruzeiro era favorito no Mineirão? Era. Eu mesmo falei isso no programa. Agora, o Corinthians foi melhor e o Corinthians sai do Mineirão com uma vantagem muito boa. Corinthians vai para Itaquera com a vantagem de 1-0 e além do time do Corinthians, que a gente tem que falar muito, Yuri Alberto jogando bem, Carrilho jogando bem, Depay jogando bem, tem que falar da torcida do Corinthians, gente. Torcida do Corinthians no Mineirão, gritando o jogo inteiro. O microfone da TV pegou, a torcida do Corinthians não parou de gritar um minuto sequer desde o começo do jogo. Então, se critica o Corinthians quando tem que ser criticado, quando tem esses assuntos extracampo de um bando de dirigentes que está tentando destruir o clube, tem que elogiar também. Porque hoje foi uma partidaça, uma partida de quem quer se classificar para a final da Copa do Brasil. Detalhe, a fase do Cruzeiro é muito melhor que a do Corinthians. E o Corinthians conseguiu ser superior fora de casa. Agora vai levar esse... Vantagem boa? É surpreendente, né? Mas também pode acontecer do Cruzeiro virar lá e nem precisar ir pros pênaltis. Pode ser que o Cruzeiro meta um 2-0, um 3-1 e se classifique direto. O Cruzeiro é o favorito e futebol tem dessas coisas. Da mesma forma que o Corinthians surpreendeu na ida, e o Cruzeiro pode surpreender na volta. Isso é futebol. A Copa do Brasil não vai ter nenhuma relação com aquele jogo fácil que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. A pegada é outra. O Dorival em pontos corridos, o cara não vira. Mas em Copa ele é foda, ele sabe ajustar e ele conseguiu de novo. Amarrou totalmente o time do Jardim. Ninguém do Cruzeiro, gente, se salvou. Absolutamente ninguém. Muito ruim o jogo do Cruzeiro, dos piores do ano. No momento que você não pode ramelar, você ramela. O Corinthians veio pro Mineirão, mas assim, para chegar vivo no jogo de volta. E chega como favorito para ir pra final. Então assim, um Cruzeiro nervoso, muito pouco funcional. Perdeu muito daquilo que tinha com sobra, que era organização, que era força, que era velocidade. Um ponto que o Jardim sempre destaca, né? Toda coletiva ele fala disso, toda coletiva, que é a questão da atitude. O Cruzeiro não teve. O time do Jardim foi pálido, sinceramente, teve uma queda de rendimento no jogo mais importante da temporada. E oscilar no momento de decisão é foda, é foda. A palmolice de um time que não tem o menor motivo pra estar nessa palmolice aí que a gente viu. Não tem, sabe? Agora, sem o Romero pro jogo de volta, num ambiente que todo mundo sabe que é embaçado, jogar na Arena Corinthians é embaçado, é difícil demais, e agora os caras têm obrigação de ganhar. O Cruzeiro tem a obrigação de ganhar. Então, sinceramente, que até agora eu tô sem entender por que o Cruzeiro foi tão bunda mole nesse jogo aí. O Jardim vai ter que parir um sino pra conseguir fazer esse time jogar em São Paulo. Tomar goleada de jeito nenhum, lembrando o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians tomou de 3-0 recentemente desse mesmo Cruzeiro. Mas foi uma outra vibe, foi uma outra pegada, né? Naquele jogo, o Corinthians ficou só na defesa, jogou com 3 zagueiros, praticamente não atacou. Hoje não. O Corinthians dominou o Cruzeiro no início da partida, né? Foi pra cima, não se intimidou com o clima no Mineirão, atacou o Cruzeiro e aos 22 minutos conseguiu chegar 1-0. Uma jogada que começa no meio-campo com o Bidon, encontrando o Carrillo, que fez uma partidaça pela direita. O peruano faz o cruzamento para a área, aí o Yuri Alberto ajeita para o Memphis vencer o duelo com o Fabrício Bruno, jogador de seleção brasileira, e vencer o Cássio também para fazer o primeiro e único gol da partida. Um gol que coloca o Corinthians numa situação incrível, né? O Corinthians agora vai ter essa vantagem de 1-0 para decidir essa vaga para a grande final contra Vasco ou Fluminense, jogando em Itaquera. No Campeonato Brasileiro, mas muito parecido com o que a gente viu na final do Campeonato Paulista, nos jogos de Copa contra Palmeiras e contra Atlético Paranaense. Não tomou gol, né? Não tomou nenhum gol na competição até agora. Foi o primeiro do Cruzeiro também, né? E fez o primeiro gol que o Cruzeiro sofre na competição. Muito importante. Um jogo difícil,
Controla o jogo, difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganha um gol e defende bom. Muitos zagueiros, muito concentrado. E agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. E aí, todo mundo dando, vai dar Cruzeiro, 3-0, 2-0, 4-0. Deu Corinthians com um partidaço no primeiro tempo, principalmente do Mateuzinho, do Gustavo Henrique e do Maicon, que jogaram muito. O Memphis fez o gol. No segundo tempo, o Cruzeiro foi pra cima, jogou melhor, mas o Corinthians se defendeu muito bem. Time tranquilo, tocando a bola, sem nervosismo. E a torcida do Corinthians, pra variar, dando show lá em Minas Gerais, né? 60 mil pessoas, 3 mil corintianos, e pra variar a torcida do Corinthians fazendo muito mais barulho. Agora é domingo, na Neoquímica Arena. Se jogar com essa vontade, com essa aplicação, é isso, cara. Mais uma final de Copa do Brasil. E aí, Cruzeiro? Hoje foi Cruzeiro sendo Cruzeiro, hein? Que fez contra o Palmeiras. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. Gol do Memphis, na arena de cabeça. Foi 1-0, né? Foi gol do Memphis 1-0. Mas mesmo assim, ele precisava aparecer mais em jogos decisivos, em clássicos, em jogos de peso. E hoje ele fez o gol de 1-0 no Mineirão, que também não gostava de jogar fora de casa. Quando ele ia, a maioria das vezes ele não ia, e quando ia ele não pegava na bola. E hoje não é que ele fez uma grande partida. Ele estava no lugar certo, no momento certo, e fez o gol da vitória. Ele não fez brilhantes jogadas, ele não fez assistências fantásticas, ele não chutou bolas no gol que foi difícil pro Cássio pegar, ou a bola passou perto. Ele não fez nada disso. Mas ele fez o gol da vitória. Né? E de manhã eu tinha cobrado exatamente isso. O Memphis precisa jogar hoje do jeito que ele joga na seleção da Holanda. Porque nesse ano ele não jogou nenhuma vez pelo Corinthians do jeito que ele joga na seleção da Holanda. Futebol. Não tá acostumado com isso, não? Então aprenda, eu vou te explicar uma regrinha básica. Sai dessas da média, que é impossível, que o cara vai bater, que outro time não tem chance. Não é assim. O futebol de Copa, ele é gostoso por isso. O futebol surgiu com competições de Copa. Perdeu, tá fora. Sistema eliminatórios. E isso dá a possibilidade de qualquer time vencer. Muitas vezes, até os anos 2000, quando o Brasileirão ainda tinha pontos corridos e depois o mata-mata, um time que terminava em oitavo ganhava, terminava em sexto, terminava em quarto, porque o mata-mata aproxima isso. Um exemplo claro é que na Espanha, vocês pensam que o Real Madrid é o maior campeão da Copa da Espanha. Não é. O maior campeão é o Atlético de Bilbao, certo? Os maiores campeões estão lá como o Real Betis, Atlético de Bilbao, certo? A parte de Copa te dá essa oportunidade. O Corinthians vem fazendo parecer que está escolhendo jogos. O que eles realmente estão fazendo é dando mais a vida na Copa do Brasil e ainda conta com o fator sorte. A galera tá falando que o Corinthians dominou, foi um barreio de bola. Só que não é bem assim. Nisso você vai ver que Hugo fez algumas defesas muito difíceis no canto e defesas cara a cara. Ele foi perfeito na sua defesa, mas também pode se considerar que o atacante perdeu os gols. São bolas que entram, que mudam o contexto. Não, olha só como o Corinthians tem uma falha defensiva, não é isso. Tem muito mérito do ataque também. O Hugo fez uma defesaça frente a frente com o atacante ali, na pequena área. Saiu apavorando, defesaça mesmo. Depois ele fez uma outra no cantinho. E várias outras defesas importantes e bolas perigosas que a zaga tirou. A zaga sempre vai vencer 99% das vezes. Se o time não tomar gol, considera-se que foi perfeito. Então esse jogo perfeito, que não deu chance para o Cruzeiro, mentira. Se aquela bola no cara a cara entra, empatava o jogo. Se aquela bola no cantinho ali, se o Hugo Souza não consegue chegar nela, só que é o seguinte, você tem que aproveitar. A sua chance está em aproveitar aquelas poucas oportunidades. Até o Barcelona de Messi, quando estava naquela época ganhando de todo mundo, levava seus perigos. Muitos contra-ataques, muitos ataques, só que eles não conseguiam aproveitar e não tinha sorte da bola pegar num ângulo indefensável para o goleiro. Mas quando isso acontecia, o Barcelona volta e meia perdia. Assim foi como o Chelsea também na temporada mais goleadora de Lionel Messi. Todo esse contexto de falar do Barcelona aqui foi para mostrar do fator imprevisibilidade. Então você está falando de Copa, ainda mais nas fases finais, não vem com esse papo não, que é impossível. Aí, o Corinthians está classificado, está bem encaminhado, vai ser muito difícil, Léo Jardim, de fazer o Cruzeiro jogar e mudar isso tudo. Conversa. Da mesma forma que o Corinthians foi lá e surpreendeu a muitos, o Cruzeiro pode vincar, o Cruzeiro pode vincar e vencer o Corinthians dentro da Neoquímica Arena sem precisar ir para os pênaltis. Um 3-1, um 2-0. O gostoso do futebol é isso. Você ainda tá se surpreendendo? Ainda tá achando loucura? Acho que você não tá acostumado com o futebol, não. E todo esse enredo mostra do tão gostoso que o futebol é. Não existe, tire da sua cabeça, o time escolhe time pra jogar. Parece que ele escolhe jogo pra jogar. Parece que ele escolhe o time contra que ele vai jogar. Mas isso não existe, não funciona assim.
Até porque isso dá muito errado. Parece, assim como o Corinthians parece que esse ano tá escolhendo o jogo para jogar. Na realidade, o que acontece? O Corinthians está escolhendo dar a vida no jogo, nos jogos da Copa do Brasil. Deveria ser todo jogo? Aí entra uma outra discussão. Pode ser que sim, mas talvez dar a vida em todo jogo do Brasileirão não seria benéfico? Ou eles não conseguiriam manter nas 38 rodadas, porque uma rodada é quarta-feira sim, domingo também, quarta-feira sim, domingo também, e com alguma pausa ou outra para a Copa do Brasil. Então você dar toda a vida que tem numa Copa do Brasil, ter todos os seus bons jogadores disponíveis e ainda contar com o fator sorte, porque é quase que um fator de sorte você ganhar de um time que é muito melhor do que você, isso provado no Brasileirão, que prova isso, é o fator que encanta a Copa. Para mim, a Copa do Mundo tem que sempre ser Copa, nunca pode ser formato de liga, porque a Copa te dá essa imprevisibilidade e deixa a galera mais ansiosa, porque tudo pode acontecer. Porque se fosse assim, o Flamengo ganhar de novo a Copa do Brasil, o Palmeiras ser vice e assim vai indo.